Deixa eu dizer uma coisa. Tem uma frase. Ô, Bob! Ah, Às vezes eu digo coisa inteligente e as pessoas não percebem, vão perceber só depois. Né? Aí você poderia falar que você fala muito coisa inteligente e não dá pra guardar tudo. é que você fala muitas coisas inteligentes, não dá pra obrigado, guardar Bob. tudo. Um dos amigos que eu tô com saudade é o Bob, só que eu vejo o Bob, eu vejo pelo menos aqui pelas imagens, né, Bobcito? Ó, quem não sabe a diferença entre crime e liberdade de expressão, não sabe a diferença entre liberdade de expressão e crime. E isto não é só um trocadilho. Isto tem uma verdade importante embutida aí. Quem não sabe a diferença entre se organizar, ir à praça pública com financiamento privado escuso para pregar o fechamento do Supremo e do Congresso, jogando fogos de artifício contra o Congresso, contra o Supremo, metaforizando um bombardeio do tribunal, incitando criminosos a estuprar filhas de ministros, ou ameaçando invadir a casa dos ministros, dizendo que vão descobrir quem é a empregada doméstica que trabalha para o ministro, que o senhor não terá paz porque nós estaremos sempre no seu pé, vai à casa do ministro, causa perturbação, tenta criar interdição de ir e vir, enfim. Quem não sabe a diferença entre isso, quem não sabe porque isso é crime, quem não sabe por que isso é crime, jamais conseguirá entender por que uma charge que associa atos do presidente Bolsonaro, decisões do presidente Bolsonaro, atitudes nazistas, quem não sabe porque isso não é crime, não sabe nada. Não entendeu nada. Há uma diferença entre organizar-se para ameaçar pessoas e ameaçar poderes da República e pedir a cassação de direitos democráticos ou a cessação de garantias democráticas e simplesmente escrever um artigo. Eu acho que o Brasil deveria ser uma ditadura. Escrevi um texto. Acho que o Brasil deveria ser uma ditadura. Ok, babaca, você acha? Tudo bem. Você é um idiota, mas você pode achar. Você não pode ser um imbecil, mas a democracia contempla, infelizmente, a existência de imbecis. Agora, se você, imbecil, resolver constituir um grupo para pressionar o poder, fazer pressão física, material mesmo, anunciar que conta com pessoas armadas, se você propuser a formação de milícias para tomar de assalto o poder, aí você está cometendo um crime que não está contemplado pela liberdade de expressão. Mas, vamos avançar. Mesmo um texto. Escrever é apenas escrever. Depende. Você vai escrever o quê? Eu torço para que o presidente Jair Bolsonaro morra. De doença, coronavírus, de Covid-19. Que ofensa à lei você cometeu? Nenhum. As pessoas podem torcer pela morte de quem elas bem entenderem. Eu já vou tratar do assunto. Acho um erro o artigo do Hélio Schwartzman. Eu não concordo com ele. Mas atenção, o vírus não obedece ao comando do Hélio Schwartzman, articulista da Folha. Ele escreveu e o coronavírus não deu a menor bola para ele. Porque o coronavírus não faz seleção moral, nem intelectual, nem de nenhuma natureza. Pega pessoas boas e más.
Tem até, consta, vitimado mais bolsonaristas do que não bolsonaristas, mas aí não é pela questão ideológica, não é o vírus que faz o filtro. Não é o vírus que escolhe o bolsonarista, é o bolsonarista que escolhe o vírus. Entenderam? Olha que mais uma frase boa, Bob Furui. Não é o vírus que escolhe o bolsonarista escolhe o vírus. Porque como ele não acredita, muitos deles, como são negacionistas, então eles têm um comportamento de risco. E ficam mais sujeitos ao vírus. Então tudo indica que entre as pessoas que têm condições de se precaver do vírus, há mais bolsonaristas contaminados do que não bolsonaristas. Porque são pessoas destemidas, corajosas. Nós já vamos ver, o presidente ele tem uma ideia sobre o vírus, sobre o uso de máscara, por exemplo. Ele chegou a dizer que máscara, eu já falo agora, ele chegou a dizer, está na Mônica Bergamo, que máscara é coisa de viado. Evidentemente ele não tem, ele usa a palavra depreciativa para se referir aos homossexuais, ele não tem exatamente uma avaliação positiva sobre essas pessoas. Por alguma razão ele associa isso à covardia. Corajoso é assinar um decreto que proíbe fornecimento de alimento e água para índio. Isso é corajoso, não é mesmo, presidente? Isso é coisa de macho, corajoso, destemido. Agora, usar máscara não, usar máscara é coisa de covarde. O Hélio escreveu este artigo na Folha, dizendo que torcia pela morte do presidente. E evocou o que ele chama de ética consequencialista, que se vocês forem procurar, vocês vão achar. Que eu, aliás, há muito tempo repudio. Definitivamente não é a minha escolha. Procurem no detalhe, pesquisem, se aprofundem. A ética consequencialista, basicamente, faz escolhas a partir das consequências. Todo ato tem consequência. A consequência tem de ser pensada nesse ato. Toda escolha tem consequência. A escolha tem que ser a consequência tem que estar na origem do que está na origem. Ela determina a escolha que você faz. Em certa medida, todos somos consequencialistas. Ou deveríamos ser, né? Pensar que todo ato nosso tem desdobramento. Agora, será que nós podemos confundir a escolha pelas consequências com aquilo que seria uma ética finalista? Porque a tendência é que ela vire finalista. A tendência é que ela vire aquilo que o Maquiavel nunca escreveu. Que não está no Príncipe, é mentira. Que os fins justificam os meios. O que está no Maquiavel é outra coisa. Ele diz que o vulgo não pergunta a que meios recorreu o príncipe quando este vulgo gosta das consequências. É uma constatação, não é uma recomendação. E no momento, inclusive, em que ele está tratando esse vulgo com um olhar crítico. Dizer que os fins justificam os meios não é Maquiavel. Pode ser você, mas não é Maquiavel. Pode ser qualquer tirano. Maquiavel não é. Eu me irrito, inclusive, quando eu vejo isso, vindo muitas vezes de professores universitários, eu me pergunto... E me pergunto não, eu me respondo. Eu digo, não leram o livro. Foi uma leitura de segunda mão. Porque não está lá. Se você pensar sempre que os fins justificam os meios, então você dirá, bom, por que é que eu não posso matar velhos se eu vou resolver o problema da Previdência? Qual é a consequência? A consequência é que eu resolvo o problema da Previdência, resolvo o problema das gerações futuras
resolva o problema do caixa, teremos mais dinheiro para a saúde, para a educação e para cuidar dos jovens. Aí você diz, bom, é que eu terei pruridos éticos, que não nasce da ética consequencialista. Ela nasce de uma outra ética, principista. Como por princípio, não. Eu nunca sou consequencialista neste sentido, de desprezar os meios pensando no fim que obterei. É claro que há um problema no artigo do Hélio que eu considero insanável, já escrevi a respeito. Discordo absolutamente. Veja só, discordador, ele tem o direito de torcer o quanto ele quiser, cada um tem o direito de torcer por aquilo que bem entender. Eu me pergunto se este debate público é um debate público útil. Ou se, pensando um pouquinho nas consequências, ele não seria feito porque ele ganhou as redes sociais e está servindo a toda sorte de distorção. Evidentemente, os filhos do Bolsonaro começaram a misturar isso com a punição de fake news. Começaram a misturar isso com os crimes daqueles que vão pedir o fim do Congresso, o fim do Supremo. Mais ou menos a seguinte formulação. Ah, então pedir o fim do Congresso é crime. Agora pedir que o presidente morra não é. Opa, peraí. O Hélio não escreveu espero que o presidente ou fulano de tal da vida pública morra com um tiro na cabeça. Porque isso seria crime. Isso é incitamento ao crime. Mesmo escrito. Só escrito. Tem coisas que nem escrever você pode sem sofrer a sanção do Estado. Assim como os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação, eles não precisam de um ato além da escrita. Se você atribui a alguém algum crime que essa pessoa não cometeu, trata-se de uma calúnia. E o Código Penal tem uma punição para calúnia. É óbvio que eu considero o artigo infeliz, desnecessário, e digo, eu discordo dele em essência. Eu discordo dele em essência porque eu não sou um consequencialista, porque qual é a argumentação do Hélio? O Bolsonaro morrendo, todo o seu negacionismo, tudo aquilo que ele faz contra o combate ao coronavírus, ao combate correto ao coronavírus, toda a sua pregação anticientífica, o seu incentivo a que as pessoas desrespeitem regras básicas de não contaminação, iriam com ele e você estaria na prática salvando vidas. Uma vida se perderia, ele diz, é lamentável, mas muitas se salvariam. Então, para salvar muitas, sacrifica-se uma. Que no caso, ele não está pregando que ele seja assassinado, é um desejo de que o Bolsonaro morra. Discordo disso, porque a tese poderia sobreviver ao próprio Bolsonaro. Não considero, segundo a minha ética, razoável e aceitável esse tipo de torcida. Terceiro, acho que é um artigo contraproducente que acaba militando não a favor da liberdade de expressão, mas contra. Porque os criminosos, obviamente, e já o fizeram, os criminosos já resolveram misturar tudo no mesmo saco de gatos pardos. Questionando, se o Hélio não pode ser punido, por que eu posso ser punido por pedir o fechamento do Supremo? Porque, obviamente, o imbecil, são coisas muito distintas. Ainda que eu considere lamentável um artigo como esse. E evidenciando, ou melhor, lembro que o ministro da Justiça, ele próprio
já andou escrevendo textos tratando essas manifestações contra o Supremo, contra o Congresso, de liberdade de expressão. Liberdade de expressão? Liberdade de expressão é fazer um ataque frontal à democracia? Liberdade de expressão é soltar fogos de artifício contra a democracia? Simulando bombardeio? Liberdade de expressão é dizer que vai estuprar as filhas dos ministros? Que vai invadir o domicílio dos ministros? É ameaçar os ministros a cada votação? Partir para o achincalhamento, para calúnia, muitas vezes atribuindo crimes que os ministros não cometeram, para difamação? Não. Então o senhor André Mendonça, ministro da Justiça, confunde crime com liberdade de expressão. Considerando a sua origem intelectual, a mim não surpreende absolutamente. A única coisa surpreendente, tem uma coisa surpreendente para mim só, Bob Furuia. Você lembra o que é, não? Não. Ele nasceu onde? Na verdade ele fez faculdade lá, não é isso? Exatamente. Na região metropolitana. Fez faculdade onde? Na região metropolitana de Dois Corcos. Isso, ele fez faculdade em Bauru. Né? Tendo feito faculdade em Bauru, Fábio Cuba, Sim. bebeu da boa água. Sem dúvida. Mas pelo visto não adiantou. Né? Aí vai o seu André Mendonça e resolve pedir uma investigação, abrir uma investigação. Ele pediu que a Polícia Federal investigue o artigo do Hélio Schwartzman. É a primeira vez na história que um artigo é investigado. Eu espero que não decretem a prisão preventiva do artigo. Ô Fábio Cuba. Com base no inciso 4 do artigo 31 da Lei de Segurança Nacional, que garante ao ministro da Justiça a competência para determinar que a Polícia Federal abra uma investigação, ele determinou a abertura da investigação. E ele determinou a abertura da investigação com base no artigo 26 da Lei de Segurança Nacional. Preste atenção ao que diz o artigo 26 da Lei de Segurança Nacional. Caluniar ou difamar o presidente, então é crime, né? Caluniar ou difamar o presidente da República, ou do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal, imputando-lhes fato definido como crime ou fato ofensivo à reputação. Reclusão de 1 a 4 anos. Vem cá. Eu desejar a morte de alguém constitui calúnia ou difamação? Pode ser mau gosto, pode ser inoportuno, pode ser pouco inteligente, pode não ser justo, pode ser um equívoco, pode chamar do que você quiser. Uma calúnia e difamação não é. Esse processo, obviamente, não vai adiante. Não vai dar em nada nessa investigação. A Polícia Federal vai concluir a sua investigação e vai falar o quê? Pedimos que o senhor Hélio Schwartzman seja indiciado por ter desejado a morte do presidente, é isso? Isso significa que o seu André Mendonça, que não sabe a diferença, como demonstramos, entre crime e liberdade de expressão, não sabe a diferença entre liberdade de expressão e crime. E, infelizmente, esse debate vem num momento em que o ambiente está viciado. Nós temos um projeto que combate a fake news, que foi aprovado no Senado, que não tem nada de errado com ele. Eu estou vendo aí alguns grupos chamando de, projeto totalitário. As redes sociais estão pautando direitinho
a direita e a esquerda, é muito impressionante o poder que elas têm, porque de algum modo direita e esquerda dependem também deles, né? Falando que a liberdade de expressão estará ameaçada. Por quê? Ninguém conseguiu demonstrar por que estará ameaçada. Ah, não, porque você poderá fazer o rastreamento de informações por até 3 meses com autorização judicial e diante da evidência de um possível crime. Senão, não. Senão, não. Até o David, eu suponho que se leia Key, ou Key, David Key, que é o relator da ONU para a proteção da liberdade de expressão, está dizendo que o projeto brasileiro pode ser uma ameaça, porque grupos minoritários, mundo afora, usam as redes sociais como forma de proteção. Trata-se de uma legislação para o Brasil. A Rússia, por exemplo, para lembrar a argumentação do seu Pablo Belo do WhatsApp, a Rússia não precisa de legislação autoritária do Brasil para ser autoritária. O Putin não precisa do Brasil para fazer escolhas autoritárias. Aliás, se redes sociais garantissem democracia, a Rússia seria uma democracia. Não é como se vê. Não se pode, em nome da defesa dos direitos individuais, permitir que grupos criminosos se aproveitem daquilo que seria a liberdade de expressão para cometer crime que corrói a liberdade de expressão. O crime corrói a liberdade de expressão. O crime não garante a liberdade de expressão. O que garante a liberdade de expressão é a repressão ao crime. Se eu não tenho como reprimir criminosos que se aproveitam das redes, quem está correndo risco é a liberdade de expressão. Ah, não, nós teremos outros meios para combater fake news. Quais? Tirar uma página ou outra do ar de vez em quando não resolve. Já está demonstrado que não resolve. De todos, quem mais resiste é o WhatsApp. O WhatsApp se constituiu também numa ferramenta de circulação de notícias. Ou vocês não queriam isso? Queriam, não? Venham cá. Alguém aí ousaria, entre vocês, alterar um dispositivo constitucional que diz que a liberdade de expressão, que se garante a liberdade de expressão vedado o anonimato? Vocês tirariam da Constituição este vedado o anonimato? Como ignorar a evidência de que o anonimato não serve numa democracia a minorias? Não. O anonimato na democracia serve ao crime. E o Brasil não está propondo uma legislação universal. É uma lei para o Brasil. Para que se preserve, inclusive, a democracia. Uma baita confusão. E claro, aí quando vem um artigo como esse do Hélio, tudo se junta. Tá vendo? Olha aí, a imprensa também abusa. Não, pode ter sido mau gosto, pode ter o que quiser. Abuso de liberdade de expressão não é. É liberdade de expressão. Desejar que a pessoa morra é livre. Embora eu, obviamente, ache que isso não deva ser feito. E aí os oportunistas aproveitam. A verdade, lembrou muito bem o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, essas plataformas não estão querendo efetivamente, lamento, mas vocês não estão querendo combater a política do ódio. Porque a política do ódio, vamos ser claros, é útil para vocês também. Garante o trânsito ali, garante o fluxo de informação, garante a presença, vocês ficam onipresentes na mente das pessoas. Hoje eu respondi a uma pesquisa universitária, me perguntando como eu utilizo as redes. Eu digo, no meu trabalho, eu digo, não utilizo. As redes reproduzem os textos que eu escrevo
no blog e aquilo que eu falo aqui. Eu não fico atrás de fofoca disso, daquilo, senão eu não trabalho. Senão não consigo lidar com informação. Eu só fico lidando com opiniões alheias. Acabo envenenando o meu espírito, porque o outro vai lá, o Reinaldo Azevedo pensa tal coisa. Como eu não penso aquilo, dá vontade de responder. E eu vejo coleguinhas meus, muitas vezes, entrando, coleguinhas como nos chamamos, os jornalistas, entrando em bate-bocas com pessoas, porque eu nem sei quem são. Não dá para confundir liberdade de expressão com crime, como faz o ministro da Justiça, André Mendonça, e não dá para confundir crime com liberdade de expressão. Quanto aos bolsonaristas ficarem tão excitados e querendo transformar agora o Bolsonaro numa vítima triunfante, porque um jornalista disse torcer pela morte dele, eu quero dizer que, em termos de torcer por morte, o Bolsonaro não é alguém que tenha moral e reputação para reclamar. Ele se referiu, certa feita, indagado, se ele achava que a Dilma iria concluir o mandato, iria até 2018, e depois de a presidente logo depois de a presidente se curar de um câncer, o Bolsonaro deu essa resposta aí, ó. O senhor acha que a presidente Dilma termina o mandato dela em 2018? Eu espero que acabe hoje, infartada ou com câncer, de qualquer maneira. Será que o Bolsonaro também é um consequencialista? Porque, veja, o problema do consequencialismo, visto assim, é o seguinte: depende de quem torce, né? Depende daquilo que você considere o bem. Se o consequencialista fosse só aquele que pensa no bem universal, talvez houvesse uma certa neutralidade que tornasse o pensar apenas nas consequências moralmente justificável. Mas não, né? Depende muito daquilo que você... O Bolsonaro exaltava o brilhante Ustra, torturador. Por quê? Porque ele considerava que o mal maior era o comunismo. Portanto, torturar alguém para obter uma confissão para combater o comunismo, na cabeça dele, significava recorrer a um método bruto, mas que tem uma finalidade nobre, uma consequência nobre. Eu não tenho dúvida de que o Stalin diria sobre o consequencialismo: não, eu matei alguns milhões, mas foi para preservar a Revolução Socialista e o novo homem. O Mao Tse-tung diria a mesma coisa. Como o Bolsonaro, aliás, também disse no passado que mataria 30 mil pessoas para consertar o Brasil. E ele disse, morreriam alguns inocentes, mas fazer o quê? Infelizmente. É preciso ter mais cuidado para lidar com essas coisas. Para não empestar o ambiente e não turvar a clareza das coisas. Convém que a gente separe opinião de crime. Ninguém está querendo cercear a opinião de ninguém com tal projeto. É para cercear o crime. Isto que o Hélio fez foi expressar uma opinião, de que discordo radicalmente, não criminosa. Atacar o Supremo da forma como foi atacado e o Congresso é crime. E só o bolsonarismo está querendo confundir tudo. Mas nós existimos, entre outras coisas, para desconfundir. E deixo aqui uma declaração. Eu não torço para o presidente morrer. Eu quero que o presidente sobreviva, porque eu espero que ele pague por aquilo que eu considero crimes comuns que ele cometeu e também pelos crimes de responsabilidade. Quero ele muito saudável para responder por eles. Inclusive, acho, tem de responder ao Tribunal Penal Internacional pelo seu comportamento durante a pandemia. Então, se há alguém que torce para o Bolsonaro ficar vivo, sou eu. Porque eu quero
um outro consequencialismo para ele. Eu quero que ele arque com as consequências das escolhas que ele fez. Falei?